Olá, amigos. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre planejamento de floradas, né? Levantamento florístico aí, de algumas possíveis plantas aí de que eu conheço, né? Não conheço todas. O Brasil é muito grande, tem uma diversidade muito grande de floradas aí. Mas eu queria falar um pouco sobre planejamento e como você pode ganhar dinheiro com o planejamento de uma florada. No sul do país aí, né, do Brasil já é utilizado isso, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem algumas apiculturas profissionais e empresas que já fazem esse tipo de trabalho e se dão muito bem. No exterior também já é feito isso, né? Dou exemplo aí de um país, a Nova Zelândia, que tem uma florada interessante lá, que é a manuka. As empresas lá conseguem fazer uma programação de florada, né? E a florada, com apenas uma florada, que é a da manuka, ele consegue manter a empresa, né? Consegue ter renda, consegue manter na atividade, ter lucro. E aqui no país a gente tem uma diversidade tão grande de flora, a gente tem várias plantas que podem fornecer um volume muito grande de mel e a gente não tem uma programação. Muitas vezes aí os apicultores, até mesmo já fiz isso, a gente fortalece os enxames na hora da florada. E a florada acaba e a gente não colheu mel, a gente não consegue ter uma produção legal de mel. Mas por que isso? Por quê? Para vocês entenderem. Então vocês vão ter que entender o seguinte, que para ter mel, ter volume de mel, você precisa de uma fase da abelha, que é a campeira. Não adianta você ter um enxame grande, ter um enxame forte aí, com muita abelha, se você não tiver o essencial, que é a campeira. Você precisa de um volume grande de campeira, com a florada aberta. E para você fazer isso, você tem que entender um pouquinho da biologia das abelhas, né? Então, para quem não entende, eu vou falar um pouco. Para a abelha nascer, depois que a rainha bota o ovo, ele eclode, vira uma larva, pupa e nasce, são 21 dias. Então a abelha nasce com 21 dias e tem as fases, né? De faxineira, nutriz, operária, guardiã e para depois ser a campeira, que é a última fase. Ela morre no campo. E então, da fase que ela nasce com 21 dias, para ela se tornar campeira, vai mais 25 dias, de 20 a 25 dias, para se tornar campeira. Então você gasta aí do ovo até a fase de campeira 45 dias. Então o que você tem que entender? Eu vou programar uma florada, por exemplo, na minha região, uma florada da aroeirinha. Vou programar uma florada para o eucalipto. Eu quero ter volume de mel. Então você tem que fazer uma programação 45 dias antes. E como se faz isso? Então você precisa que a rainha bote. Você precisa ter uma super postura da rainha 45 dias antes da florada. Aí você sim, tem gente que vai contra, você sim vai ter que entrar com alimentação artificial, entrar com alimentação energética, proteica, né? Energética com açúcar, glicose, né? Gludex, como a gente fala aqui em Minas Gerais. E a proteica também tem vários nutrientes aí que podem ser utilizados. Tem gente que utiliza proteína sintética, né? Que eu não sou muito a favor. Proteínas vegetais aí como soja, milho, de arroz, algumas mais naturais como jatubá, farinha de jatubá. Tudo funciona, tudo funciona. O importante é você estimular essa super postura da tua rainha 45 dias antes de uma florada. Se você faz isso, você consegue ter um volume muito grande de campeiras na florada que você deseja produzir mel. Então, você faz essa alimentação artificial, você incentiva essa super postura e naquele período que você quer que as abelhas estejam fortes, esteja campeira, na florada você tem campeira para poder produzir mel. Só que para poder fazer isso, você tem que entender o período que essa florada existe, né, na tua região, você entender se essa florada mesmo fornece néctar. A gente tem uns bate-papo aqui de apicultor sempre, a gente acredita que, por exemplo, aqui na minha região é cafeeira, a gente fala, café dá mel. Aí você faz uma programação para florada de café e não dá mel, sabe? A gente fica nessa questão, dá ou não dá mel? A gente já fez programação aqui para eucalipto e acabou chovendo, a gente não teve volume de mel. A gente já fez várias programações aqui, mas a gente faz a nossa parte. A gente tem uma programação sim, a gente imagina que essa florada vai vir e que vai dar resultado, mas acaba que a gente tem outras interferências. Como por exemplo, eu já tive frustrações também com a questão de florada aqui. A gente já se programou com algumas floradas como cipó-uvo ou até mesmo aroeirinha.
E são plantas que exigem estresse hídrico. Então ela exige estresse hídrico para poder estar liberando néctar. E às vezes você faz uma programação aí e acaba que chove muito, período de chuva, e você alimentou as abelhas, gastou, fez uma programação 45 dias e chegou de hora, você não teve um resultado. Porque a florada veio, mas choveu. Então, gente, é muito complicado, assim. Eu te garanti que você vai ganhar dinheiro com uma florada. Se você faz a tua parte, com alimentação, sim, você tem grandes chances de conseguir resultado. Se você ter certeza que essa florada fornece néctar, né, ela vai dar um volume bom de mel. Mas você tem a questão climática. Então, são vários fatores que você tem que trabalhar, se você quer trabalhar com uma apicultura profissional. Então não vale a pena você investir aí numa programação de florada como cipó-uva, que é uma planta que só libera néctar com estresse hídrico, né? Tem que faltar chuva naquele período de florada. E você alimenta essas colmeias e chega na hora, talvez olhar algum aplicativo aí, alguma coisa que tenha muita chuva, for um ano muito chuvoso, você gastou dinheiro, alimentou as colmeias e não teve resultado. E não vai ter mesmo. Essa florada não vai te dar o resultado. Já aconteceu comigo aqui, uma florada também que é o jacarandá bico de pato. Para quem não conhece, assim, é o jacarandazinho. Ele dá um volume muito grande de mel. E a gente já fez uma programação aqui para uma florada. E com apenas 2 dias de chuva, ele acabou. Ele para de fornecer néctar. E a gente ficou com uma frustração de não ter a gente tinha campeira, tinha tudo bonitinho, todo o trabalho foi feito. Mas a gente não teve um resultado. Mas enfim, gente, eu queria esse vídeo para falar para vocês, sim, que dá certo esse planejamento, sim. Mas é um conjunto de planejamento, sim. Você faz a tua parte e se programa também perante a questão climática. Ver se essa planta precisa de estresse hídrico ou se ela precisa de água, né, de chuva. A laranjeira, por exemplo, ela precisa que chova antes. Você vai migrar para uma laranjeira, fazer uma programação para uma florada de laranjeira. E acaba que você conta com o clima. O apicultor conta com o clima. Ele tem que ser totalmente focado em planta e no clima. Então, eu acho que vocês, não sei se vocês entenderam, a programação sim é válida, ela dá resultado e quem faz muitas vezes se dá bem. Se você fizer tudo certinho com a programação aí da florada e uma programação aí tentar olhar a questão climática, você consegue se dar bem. E nos próximos vídeos, não vou estender muito não, nos próximos vídeos eu quero falar sobre plantas que fornecem néctar. Eu quero ser bem específico aqui, mas eu dei uma pincelada por cima sobre o que eu queria dizer, sobre essa programação. E se vocês gostaram aí, se inscrevam, deixe seu like aí, ative o sininho aí para novas notificações, né? Eu agradeço a todos aí, espero que tenham gostado. Muito obrigado.